paz do Senhor a todos. Estamos em mais uma manhã de domingo para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Meus queridos e caros juvenis, hoje nós estaremos ministrando a lição de número 10, uma lição muito importante que irá agregar demais no nosso conhecimento espiritual. Eu quero pedir que cada um dos irmãos já estejam já com as suas revistas em mãos, cada um dos alunos com as suas Bíblias, glória a Deus, e de preferência com uma caneta, um convencional, uma caneta marca-texto, um lápis, onde nós estaremos grifando algumas partes importantes dentro da nossa lição. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo nas mídias sociais. Neste momento, fique à vontade para estar conversando conosco através do chat, dialogando, tirando dúvidas. E não se preocupe, por mais que você não tenha uma revista, nós estaremos fazendo a leitura de cada tópico a ser abordado nesta manhã. Amém? Vamos estar orando nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós te louvamos, glorificamos o teu nome por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nosso meio, e ainda há de fazer no meio da tua igreja, Pai. E pedimos que nesta manhã o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, ó Pai, para que cada palavra, Senhor, lida, ó Pai, exposta nesta manhã, encontre livre acesso em nossos corações, venha falar poderosamente em nosso meio, trazendo conversão, mudança de vida e de caráter, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos na lição de número 10. O título dessa lição é A Igreja e as Missões Transculturais. A nossa revista em si está abordando, o tema principal é a igreja, né? A igreja, o corpo de Cristo. E a lição de hoje nós estaremos abordando a igreja e as missões transculturais. Vamos abordar primeiramente os nossos objetivos. Nós temos alguns objetivos a serem trabalhados no decorrer desta lição, como já é de costume, os irmãos que nos acompanham e os nossos alunos assim o conhecem. São esses três objetivos o seguinte: apresentar, discutir e conscientizar. O que nós iremos apresentar? Iremos apresentar Paulo e Barnabé como os primeiros missionários transculturais. Este é o nosso primeiro objetivo, apresentar o apóstolo Paulo e Barnabé como os primeiros missionários transculturais dentro da Igreja de Cristo. Segundo objetivo, nós iremos discutir sobre a vocação para missões transculturais. Iremos discutir sobre as vocações para tais missões. E o terceiro e não menos importante, terceiro e último, não menos importante, objetivo é conscientizar sobre os desafios das missões transculturais. Louvado seja o nome do Senhor. Já abordamos o título, a Igreja e as Missões Transculturais. Vamos ao nosso texto áureo nesta manhã. Está no livro de Atos, capítulo de número 13, verso de número 2. Atos, capítulo 13, você que não tem a revista, mas tem uma Bíblia em mãos, tem um aplicativo, não tem problema. Não tem aplicativo, tem a internet. Se não tiver também internet, também não tem problema, nós estaremos fazendo a leitura nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 13, verso 2. Vamos à leitura bíblica em classe. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 13, verso 4 ao verso 12. Diz assim: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. E chegados a Salâmina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus.
e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com os procônsulos Sérgio Paulo, varão prudente. E esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a sintetização da nossa lição nesta manhã vai abordar a questão da missão transcultural. E o que é a missão transcultural? Missão transcultural é um movimento missionário que visa alcançar os povos além da sua fronteira linguística, geográfica e cultural. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso primeiro tópico. A nossa lição de número 10 está uma lição bem curta, não havendo nela praticamente nenhum subtópico, só no último ponto. Então nós iremos abordar 3 tópicos dentro dessa lição, que serão os seguintes: enviados às nações, é a sua vocação. Terceiro tópico, desafios deste chamado. E o subtópico do terceiro tópico, o que é cosmovisão. Então, uma lição bem curta e breve, mas será uma lição de muita valia para o nosso conhecimento. Glória a Deus, acompanhe comigo. Primeiro tópico, enviados às nações. Jesus determinou que o evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após os discípulos serem revestidos de poder e capacitados pelo Espírito Santo, veio uma grande perseguição que os obrigou a se espalharem pregando a palavra de Deus onde quer que fossem. Contudo, no início ninguém tinha tido a visão de levar as boas novas às nações além do mar. A igreja primitiva despertou para isso somente após a conversão de Cornélio, um homem de Cesareia, centurião da corte, chamado Italiana, que mesmo sendo gentil, recebeu o batismo com o Espírito Santo ao ouvir Pedro falar sobre Jesus. Os que estavam com Pedro se maravilharam pelo fato de o dom do Espírito Santo também ser derramado sobre os gentios, como está em Atos capítulo 10, verso 45 ao 48. Certa vez o apóstolo Pedro teve que se explicar à igreja, pois alguns irmãos o haviam acusado de entrar na casa de incircuncisos e comer com eles. Pedro, no entanto, contou-lhe a visão que teve, em que o Senhor lhe falara para não considerar imundo aquilo que o próprio Cristo havia santificado. Em seguida, o apóstolo Pedro testemunhou sobre como o Espírito Santo descera sobre Cornélio e sua família. Ao ouvirem eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. A igreja em Antioquia foi a primeira a realizar missões transculturais ao anunciar o evangelho aos gentios. A população cosmopolita da cidade se refletia até mesmo na liderança eclesiástica, que consistia em profetas e mestres, que moravam na cidade, mas possuíam naturalidades diferentes.
Estes líderes simbolizavam a diversidade étnica e cultural de Antioquia e da própria igreja. Foi a igreja de Antioquia que enviou os primeiros missionários transculturais, Paulo e Barnabé. Em um momento, quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo se manifestou dizendo: apartai-me a Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Possivelmente, antes mesmo destes episódios, Paulo e Barnabé já possuíam convicção do chamado de Deus, sendo isso testificado pelo Espírito Santo para toda a igreja. Em seguida, a igreja os enviou à missão, impondo as mãos sobre eles. Louvado seja o nome do nosso Deus. Juvenis, depois de entendermos de maneira breve o que é missões transculturais, o escritor nos dá exemplos dentro da igreja neotestamentária, da igreja primitiva. Vimos que o conceito de missão transcultural nem sempre foi algo tão claro nos ministérios dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. Vemos que a igreja primitiva despertou-se para isso somente após a conversão de Cornélio, um homem de Cesareia, com costumes diferentes, cultura diferente, um gentil que se rendeu a Cristo, recebendo o batismo com o Espírito Santo ao ouvir a pregação do apóstolo Pedro. Depois de tal fato, nós vemos que a igreja entendeu que o evangelho também se aplicava aos gentios, aos outros povos e nações. Algo muito interessante aqui que nós devemos abordar é que a igreja de Antioquia ela foi a primeira igreja a realizar missões transculturais através da vida de Paulo e Barnabé. Inclusive, nós vemos algumas passagens, passagem essa, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7, que Paulo é tido como o apóstolo dos gentios. Então, nós podemos observar neste primeiro tópico que não estava muito claro a princípio, nos primeiros passos da igreja primitiva, que o evangelho se aplicava aos gentios. Tanto que nós vemos algumas passagens que o próprio escritor abordou, em que Pedro foi chamado a se explicar, porque ele estava junto com os gentios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, é a sua vocação? Ser vocacionado para missões transculturais é um pré-requisito básico para o êxito neste trabalho. Uma pessoa que não tem vocação está fadada ao fracasso, mas como sabemos se temos ou não vocação? Isto torna-se evidente na manifestação de algumas competências necessárias para a realização de tal obra. Analisemos algumas delas. Eu quero parar por aqui e daqui a pouco nós iremos abordar aqui. Caros alunos, na lição de número 8, nós falamos do papel da liderança e como o líder e como o chamado da liderança é uma vocação dada pelo próprio Deus. E quando falamos em missões de modo geral, principalmente em missões transculturais, que é o que nós estamos abordando nesta lição, é necessário que haja uma vocação. Esse ministério não é para todos. Nós devemos entender isso, meus queridos. O ministério para missões transculturais não é para todos. É um chamado particular que Deus dá a alguns de seus filhos. E nesse tópico em especial, o escritor nos faz uma pergunta. É a sua vocação? Mas como esta pergunta vem também as qualificações para tal ministério. Vamos voltar à nossa leitura. Quais são as qualificações? Preparo intelectual,
consciência da responsabilidade, preparo espiritual e outras competências. Acompanhe comigo. Preparo intelectual. A evangelização, particularmente entre culturas diferentes, deve ser realizada por pessoas com preparo especial que possuam, por favor, grife isso, conhecimento teológico, comunicação transcultural, técnicas pastorais e etc. Conhecer a cultura do povo a qual irá evangelizar é fundamental para o sucesso do missionário. Paulo escreveu a Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Logo podemos entender que existe aqueles que manejam erroneamente. Então nós começamos a compreender já nessa primeira competência que nós abordamos para você ser um missionário, né, para executar missões transculturais, por assim dizer, que não é para qualquer um. Temos algumas competências a serem aplicadas em nossas vidas. E a primeira é o preparo intelectual. E nem todos têm esse preparo intelectual. E para executar as missões, é necessário que o missionário tenha um preparo intelectual. Segundo ponto, consciência da responsabilidade. É importante que o missionário tenha consciência daquilo que o Senhor requer para tal obra. Tenha conhecimento da realidade do trabalho que irá desenvolver e confirmação do Espírito Santo para seguir um rumo à experiência prática. Isto significa, por favor, grife na sua revista, ter sensibilidade à sua voz, intimidade com Ele para conhecer o propósito de Deus para a sua vida, deixando de lado os seus preconceitos e tradicionalismos que podem prejudicar o desenvolvimento da obra. Falamos do preparo intelectual e da consciência da responsabilidade. Terceiro ponto a ser abordado, preparo espiritual. É algo muito necessário para o missionário, para aquele que irá executar missões transculturais. Cuidar da vida espiritual é outro requisito indispensável para o missionário. No exercício da obra missionária, um servo do Senhor precisa ter uma vida dedicada à oração e leitura da palavra, meus irmãos. As próprias circunstâncias difíceis a serem enfrentadas irão requerer dele uma fé e procedimento exemplar. Precisa haver compromisso e dedicação suficientes para ganhar o respeito de cristãos e não cristãos. Deus não exige que seus trabalhadores tenham grandes talentos, mas uma vida consagrada, sim, esta é uma exigência. Se para nós, que somos igreja de Cristo, que temos o dever de ter uma vida consagrada ao Senhor, que dirá para o missionário, para aquele que está na linha de frente de batalha, para aquele que está como líder em uma missão transcultural, evangelizando a povos e nações, a pessoas de outras culturas, com outras línguas, com outras realidades. Então nós vemos que esse ministério é uma vocação e não é simplesmente um gosto do irmão ou da irmã. Ah, eu gosto de missão transcultural, eu gosto de missões e eu vou para o campo missionário. Não, meus irmãos. É necessário ter um preparo intelectual, um preparo com consciência da responsabilidade espiritual e outras competências que nós iremos abordar aqui.
O missionário também precisa possuir dons para comunicar sua fé. A comunicação da mensagem do Evangelho não pode ser apenas em palavras e ideias, mas com atitudes e experiências. E isso se dá, meus irmãos, através de uma intimidade com Deus, através de uma vida de oração, de uma vida devocional com a palavra de Deus. Só assim nós vamos obter experiências da parte de Deus. E essas experiências irão agregar na nossa vida como missionário, na obra do Senhor. Ele deve possuir aptidão para pregar a palavra de Deus, não somente nas atividades da igreja, mas também no dia a dia, no trabalho, lar, casamento, entre amigos, etc. Dentre as diversas tarefas a serem realizadas no reino de Deus, talvez não haja uma que exija maior paciência e persistência do que o trabalho missionário. Em campo pioneiro, algumas sementes levam anos e anos para frutificar. E por fim, ele deve ter amor pela obra e paixão pelas almas. Sem isto é impossível tornar-se um missionário transcultural de verdade. Por favor, grife essa última parte. E por fim, ele deve ter amor pela obra e paixão pelas almas. Hoje o que nós mais vemos é o missionário por status, por título. Pessoas que se intitulam missionários. Ah, eu sou missionário. Olhando isso como um título a ser adquirido. Mas nós vemos que a obra de Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que título. É muito mais do que cargo. É necessário ter qualificações específicas para essa obra. É necessário ter amor pela obra e paixão pelas almas. Quando você conhece um missionário de verdade, você vê que o coração dele arde em amor, em paixão pelas almas. Ele não se contenta em ver as almas se perdendo. Essa é uma das marcas mais nítidas em um missionário. É uma pessoa que foi chamada para a missão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Com tudo isso que nós acabamos de ler, acabamos de aprender nesta breve leitura, eu te pergunto, é sua essa vocação? Essa vocação é sua? Será que você foi chamado para ser um missionário transcultural? Você já se fez essa pergunta? Nós aprendemos na lição de número 8 que é necessário conhecer o nosso chamado. Quando nós abordamos a questão do chamado para a liderança dentro da casa de Deus. E talvez eu esteja falando aqui para muitos missionários, futuros missionários e futuras missionárias transculturais, que irão impactar o mundo, influenciar povos e nações pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário hoje que você entenda e compreenda o chamado de Deus na sua vida. As lições que nós temos abordado aos longos dos dias e dos meses têm abordado muito o tema do chamado de Deus para as nossas vidas. E talvez Deus tenha te chamado para o campo missionário. E é necessário que você compreenda esse chamado. E que você aplique todas essas qualificações em sua vida. Se você de fato foi chamado para o campo missionário, se de fato Deus confirmou esse chamado em sua vida, busque em Cristo
tais qualificações. Se aperfeiçoe mais. Leia mais a sua palavra. Ore mais ao Senhor. Busque se qualificar no que diz respeito à palavra de Deus. Leia bons livros que irão trazer um crescimento espiritual e intelectual bom como base para essa obra que Deus irá desenvolver em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Busque consciência da responsabilidade desse chamado. Busque um preparo espiritual. Busque outras competências. Glorificado seja o nosso Deus. Que nesta manhã você venha compreender o chamado de Deus. E se este for um chamado de Deus na sua vida, que você busque nele as bases para que esse chamado venha se desenvolver em sua vida, em seu ministério. Terceiro e último tópico, penúltimo tópico, desafios deste chamado. Nós temos desafios, meus queridos, a serem enfrentados. Realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja na atualidade. Basta analisarmos que temos cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo e quase 12 mil grupos étnicos, além dos milhares de dialetos existentes que ainda sem uma tradução da Bíblia, o que tem impedido a ação missionária em locais não evangelizados e barreiras políticas e ideológicas. A religião menos evangelizada do mundo, por exemplo, é chamada Janela 10x40, localizada dos 62 países que formam no mapa um retângulo aos graus 10 e 40, acima da linha do Equador. É onde as religiões muçulmanas, hindu e budistas fazem parte da constituição desses países, e os cristãos, tidos como fora da lei, são presos ou exterminados. O choque cultural, falta de conhecimento e cosmovisão dos missionários também têm sido obstáculos a serem superados. Neste tópico, meus queridos, o escritor nos mostra os desafios que os missionários transculturais enfrentam para pregar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Os desafios envolvem o idioma do local, a cultura e a religião já implantada, que muitas vezes são religiões extremistas, que têm o cristianismo como inimigo, como um crime, e muitos missionários são presos e exterminados simplesmente por anunciar o Evangelho de Cristo. Este é um dos pontos muito importantes a serem abordados, dos desafios deste chamado. Por isso que eu falo que missões, ser missionário não é um status. Ser missionário é luta, é prova, é desafio, é peleja, é batalha espiritual. A batalha é travada constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é necessário que o missionário seja preparado, seja instruído. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é necessário que haja instrução à vida deste missionário, porque os desafios são grandes, as lutas são enormes. E se o missionário não tiver em Cristo, a missão ela já começa fracassando. A obra ela não vai adiante. Ela não consegue se desenvolver. E isso não é só na vida missionária, isso é em toda a nossa vida.
em todo o ministério que nós iremos desenvolver dentro da casa do Senhor. Se nós não estivermos em Cristo, se nós não tivermos com a nossa vida no altar, nada vai fluir, nada vai se desenvolver. O nosso trabalho nunca vai ter um crescimento sólido. O trabalho desenvolvido dentro da casa de Deus nunca vai ter um crescimento sólido, enquanto nós não estivermos compromissados com a sua obra, com o seu ministério. Terceiro e último tópico, o que é cosmovisão? Cosmovisão é um termo usado para definir a forma singela, a visão de mundo de cada grupo social ou indivíduo. Culturalmente, cada povo ou mesmo cada pessoa que tenha uma maneira diferente de enxergar o mundo e se relacionar com ele. De acordo com a nossa formação familiar, possamos a conhecer o mundo e atribuir valores determinados, gestos, hábitos, cheiros, sabores, comportamentos, expressões, etc. Assim aprendemos a ver o mundo com as lentes que nos deram, ou no contexto social em que estamos inseridos. Nosso comportamento e ações serão de acordo com as normas dele. Isso se classifica como cosmovisão. O conhecimento da cosmovisão do povo que se preocupa a alcançar é essencial, por isso, para que não aconteça o choque cultural ou a falta de entendimento da mensagem apresentada. Vejamos alguns exemplos práticos de choque cultural. Vamos parar por aqui neste momento, antes de prosseguir. Eu quero dar um up no que o escritor disse aqui a respeito de cosmovisão. O primeiro ponto que nós devemos entender é que cosmovisão não é um conceito teológico. Ele não nasceu na teologia. Esse termo ele tem sido muito usado no meio cristão, mas é um conceito que nasceu na filosofia alemã do século XVIII. Mas uma maneira muito simples, que o escritor também aborda aqui dentro deste texto, para nós entendermos o que é cosmovisão, é ver esse termo como uma lente, que através das quais nós enxergamos a realidade, o mundo ao nosso redor. Uma cosmovisão é composta por um conjunto de crenças e fundamentos básicos que nos fazem enxergar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos alguns exemplos práticos do choque cultural. Acompanhe comigo. Pontualidade e cumprimento. Se um brasileiro agenda um encontro de negócio às 9 horas e a pessoa chega às 10, ele entenderia como se fosse um atraso, um descaso. Já para o árabe, no entanto, quem chega no horário é servo. Por isso, se for a uma reunião de negócio, só chegará entre 45 minutos e 1h15 depois do combinado, propositalmente. Aqui nós vemos alguns desafios que o missionário enfrenta ou enfrentará em um campo diferente daquele que ele está acostumado a pregar em uma outra cultura. Nós vemos um exemplo clássico aqui das comparações de uma reunião feita por um empresário, por assim dizer, brasileiro e um árabe, onde chegar no horário marcado para o árabe é como se fosse um servo. A pessoa seria um servo. Quem chega no horário é servo para o árabe. Então ele vai chegar um pouco atrasado em sua cultura. Segundo ponto, cumprimento. Diferentes povos possuem maneiras diversas para se cumprimentar, alguns com um aperto de mão, outros com abraços, outros com beijo, alguns curvando-se, como é
o caso do Ojiji, cumprimento cultural do Japão, considerado uma demonstração de respeito tão importante que eles o fazem mesmo quando falam ao telefone. A simples falta de conhecimento da forma de saudar alguém em determinada cultura pode causar constrangimento ou até problemas sérios, caso considerem um desrespeito ou, dependendo do povo, até mesmo uma infração. Então é necessário que o missionário tenha um conhecimento amplo do campo a qual ele irá pregar a palavra de Deus. Que ele conheça os seus costumes, os seus cumprimentos, aquilo que é considerado uma infração, um descaso, um desrespeito. Às vezes um simples fato de você sentar-se à mesa antes ou levantar-se à mesa antes do anfitrião é considerado um descaso em algumas culturas, em você se negar a comer aquilo que lhe foi oferecido. Então estes são um dos desafios que o missionário enfrenta também no campo. E se ele não tiver tal conhecimento, esses fatos podem trazer prejuízo no que diz respeito à pregação do Evangelho de Cristo. Porque ele já vai chegar no campo missionário com o pé esquerdo, se ele não tiver tais conhecimentos. Se ele cumprimentar essa pessoa de uma maneira errada, já vai trazer uma má impressão. E essa pessoa não irá querer ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós encerramos essa lição maravilhosa que trata um pouco de missões transculturais, uma lição rápida, mas que nos traz um crescimento muito grande. Eu espero que Deus venha falar e tenha falado aos vossos corações através dessa lição, que nós possamos compreender o nosso chamado e quem sabe o seu chamado não seja para ser um missionário, para atuar no campo missionário, executando missões transculturais para o reino de Cristo. Busque em Cristo tal resposta para a sua vida. Neste momento, é um momento que nós iremos também adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Embaixo aqui deste vídeo está o número da nossa conta, da nossa agência, da nossa conta, o Pix da igreja, o PicPay. Fique à vontade para você estar ofertando, dizimando para a casa do Senhor. Os dízimos e ofertas são importantes para a manutenção da obra do templo de Cristo. Você que nos acompanha, que não é membro da nossa igreja, mas que deseja contribuir, fique à vontade para estar contribuindo para a casa de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por favor, curve a sua cabeça neste momento. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por tudo, te louvamos por este momento maravilhoso, te glorificamos porque o Senhor tem falado ao seu povo. Pai, que essa palavra, Senhor, venha frutificar em nossos corações, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, dentro dessa sala, ó Pai, levantar missionários, missionárias, ó Pai, para pregar a Tua palavra. Assim, ó Deus, nós lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus.